Olha aí, pessoal, a nova piada da história do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal brasileiro. Mais uma piada de mau gosto desse desgoverno Lula, não é? Agora, um dos secretários ali da pasta da Fazenda, que está ali sob o guarda-chuva do senhor Fernando Haddad, disse o seguinte, que essa meta de déficit zerado, que foi apresentada pelo próprio Fernando Haddad no orçamento fiscal para o ano que vem, uma meta assim que é completamente irrealista, é claro. Pois bem, esse próprio secretário já afirmou então que é uma meta simbólica. A meta que o governo federal apresenta é apenas um símbolo, uma imagem, não tem problema nenhum se ela não for atingida, ela é apenas aí um objetivo para nortear as ações do governo. Me diz se tem como um governo desse funcionar na matéria econômica, né? Funcionar desse jeito aí. Realmente é difícil, mas vamos dar uma olhada então no que falou aqui o senhor Rogério Ceron, que é secretário do Tesouro Nacional, a respeito desse tema e fazer uma comparação com aquilo que a gente já vem falando há algum tempo neste canal sobre o orçamento apresentado pelo governo Lula, que é completamente irrealista com base nos dados que nós temos agora, com base em tudo que o governo tem falado e tem feito. Então vamos dar uma olhada nessa história, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o que o senhor Rogério Ceron falou aqui? Ele admitiu que o governo federal, então, pode não conseguir alcançar essa meta aí de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem e que a meta aí de fechar o próximo ano com equilíbrio no resultado primário é apenas um número a ser buscado, né? Ou seja, não é um resultado para ser obtido de forma efetiva, é apenas uma meta, é apenas uma coisa assim a se vislumbrar no horizonte, um caminho a ser trilhado, mas não tem qualquer compromisso com a verdade. Isso aí, obviamente, por ser uma meta, por ser um objetivo, não implica qualquer responsabilidade para o presidente da República, né? Se não é um resultado que tem que ser apresentado, um resultado fiscal, então é apenas uma meta, uma coisa intangível que pode ser alcançada ou não. Então ele disse que essa meta aí é um objetivo arrojado, o que implica dizer que o governo não vai conseguir alcançar, isso basicamente já demonstra isso. Objetivo arrojado do ponto de vista fiscal significa que a coisa tem que ser muito bem feita, as pontas têm que ser bem amarradas, a receita tem que ser satisfatória e principalmente a despesa tem que ser controlada. Nada disso vai acontecer no próximo ano, aliás, em ano nenhum do governo Lula, né? Então, é um objetivo arrojado, ou seja, inalcançável para este governo aqui. E ele continua dizendo que se o resultado ficar dentro da banda estabelecida no novo arcabouço fiscal, tem aquelas regras absurdas, altamente complexas, né? O Fernando Haddad esteve lá em Nova York, os investidores perguntaram, pediram para saber como que funciona o arcabouço fiscal, porque ninguém entendeu mesmo como a coisa funciona, ninguém entendeu de fato que tipo de punição o presidente da República vai ter caso ele não cumpra as metas, não é? Mas então ele diz que se esse resultado ficar dentro dessa banda aí, ou se ele superar as expectativas do mercado, isso já é algo positivo para a recuperação fiscal do Brasil. Então, nas palavras aqui do senhor Rogério Ceron, secretário do Tesouro, é um compromisso nosso de virar o barco quanto antes. Por isso, essa discussão do zero, ela é simbólica para nós, porque nós queremos mirar e vamos continuar mirando. Olha que coisa, tirando o corpo fora de um número que o chefe dele entregou e que todo mundo sabe que não tem a menor condição de ser alcançado, obviamente, né? Segue ele aqui. Mas não significa, muito longe disso, que não há um processo de recuperação fiscal em curso se não for exatamente esse valor. E não vai ser exatamente esse valor, todo mundo já sabe disso, né? Então, o que ele está dizendo basicamente é que o governo aceita, digamos, ter um déficit menor do que o atual, o que está previsto para esse ano, que já está na faixa de 170 bilhões de reais. Então, digamos que o governo tenha, sei lá, 130 bilhões de reais de déficit. Na cabeça desse secretário aqui, já é um avanço, já é uma melhoria que vai trazer algum resultado positivo para o Brasil no longo prazo. Será que isso por si só é suficiente? Não sei dizer. E ele diz aqui que é fundamental estabelecer metas altas, pois caso contrário, elas acabam se tornando
um piso. Cara, não faz o menor sentido isso aqui, o que ele falou, né? É muito melhor ser realista, com certeza, porque isso dá uma dimensão aí do compromisso do governo com os números fiscais. Obviamente, os números do Lula são péssimos, então a realidade do Lula é uma coisa trágica. Porém, o mercado sabe precificar isso. O mercado já está precificando aquilo que ele acredita que vai acontecer. Não está se fazendo suas contas, fazendo seus cálculos com base numa irreal situação de um déficit zerado em 2024, porque ninguém acredita que isso vai ser alcançado, por óbvio, né? Então, a realidade, o realismo, pelo menos aí demonstra que o governo é sincero em reconhecer as suas condições fiscais e reconhecer o cenário econômico futuro do país. O que essa meta apresentada pelo Fernando Haddad indica para o mercado como um todo é apenas que o governo ou não faz ideia do que está fazendo, não faz ideia aí de fato do cenário econômico que está sendo construído e que vai ter suas consequências no médio e no longo prazo, ou esse governo está simplesmente mentindo de forma descarada. Eles sabem para onde a coisa vai, mas eles estão mentindo para a própria sociedade, para o Congresso Nacional e para o mercado financeiro como um todo, né? Então, de fato, esse cenário irrealista não cai bem para a imagem do Brasil enquanto aí um país gerido por um governo PT, por um governo do Lula. Então, metas altas para o mercado financeiro em se tratando do governo Lula significam apenas meta nenhuma. Então, é isso que nós temos hoje aos olhos do mercado financeiro. Meta alguma, principalmente se não tiver nenhum tipo de punição para o Lula caso ele não alcance essas metas. E aí a gente já começa a ver, então, os problemas do arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula. Esse tipo de coisa aqui é impossível com o sistema de teto de gastos que havia anteriormente, porque isso representaria um crime fiscal passível de impeachment. Sob as novas regras, isso não vai acontecer, né? Você pode estabelecer metas e simplesmente não cumpri-las sem o menor problema. Chegar depois e dizer aí que elas são apenas um objetivo, elas são apenas um norte para ser perseguido, não são uma realidade a ser buscada, né? E aí o senhor Seron também acredita aí que o governo tem condições factíveis de entregar um resultado primário em 2024 bem melhor, essa é a expressão que ele usa aqui, do que a previsão que o mercado tem feito aí, que é 0,8% do PIB, né, do Produto Interno Bruto do Brasil, previsto para o ano que vem. Então, ele acredita que pode haver um déficit menor do que esse aqui. E, embora ele admita aí que essa meta de zerar o déficit é só simbólica, não vai acontecer de fato e pode não ser atingida, não será atingida, todo mundo sabe disso. Em primeiro lugar, o governo Lula é o primeiro a ter certeza, a ter consciência de que essa meta simplesmente não vai ser atingida, é um fato inegável, né? Então, mas o secretário do Tesouro diz aqui que não há discussão sobre a alteração desse valor que está previsto para o ano que vem e o governo vai continuar então buscando o resultado zero, independentemente da meta formal estabelecida, não é? Então ele diz aqui o seguinte, inclusive, mais uma declaração aqui completamente absurda do senhor secretário do Tesouro, né? Ele diz que, nesse conceito, se o Congresso Nacional aqui não aprovar, no caso, as medidas que o governo apresentou para elevar as receitas, e nós temos falado aqui sobre como vai ser difícil o governo Lula aprovar tudo o que ele quer para aumentar as suas receitas, aumentar arrecadações e tudo mais, então se faltar alguma coisa, vamos trabalhar para buscar alternativas. E na prática, diz ele, qualquer resultado que for acima do que o mercado está prevendo é bom, mas a gente tem que mirar para que seja muito melhor do que o mercado espera, né? Então é isso aqui o que ele está dizendo, basicamente confessando com todas as letras, para que não haja qualquer tipo de dúvida. Primeiro, que a meta fiscal apresentada pelo governo federal é uma piada, não é factível, não é uma verdade, é apenas uma ilusão, um sonho a ser alcançado, a ser buscado, mas inalcançável, que o governo não vai conseguir entregar. Segundo ponto aqui, que o governo já conta com a realidade de que tudo que ele mandou para o Congresso não vai ser aprovado, quer dizer, uma parte vai ser, mas nem tudo, e o governo está contando com tudo isso para fechar as contas do ano que vem. Então o orçamento federal apresentado conta com uma série de coisas que ainda são passíveis
passíveis de discussão no Congresso Nacional aí, então eles vão buscar alternativas que não vão aparecer, obviamente, o governo tem tentado fazer isso. Então, terceiro lugar aí, o senhor o senhor secretário do Tesouro, aliás, que está abaixo ali do senhor Fernando Haddad, também afirma o seguinte, né, que eles vão tentar conseguir o melhor que eles podem, né? Vamos nos esforçar para fazermos o nosso melhor. O que vai ser esse melhor? Ninguém sabe, porque não existe mais compromisso fiscal no Brasil. Não existe uma meta realista. O governo colocou uma meta estúpida, irreal, uma coisa completamente inadequada que todo mundo deu risada quando viu. O mercado financeiro projetou sua própria meta e agora o senhor secretário do Tesouro aqui, Rogério Seron, diz o seguinte: a meta que o governo colocou, esquece isso não existe. A gente vai pegar essa meta do mercado e vamos tentar fazer melhor do que o mercado projetou. Basicamente é isso que ele está falando. Tem como um governo desses dar certo, um desgoverno desses, com esse tipo de planejamento, com esse tipo de equipe econômica que faz os seus cálculos, apresenta os seus números para depois dizer que isso aí não vale nada, tem que ser descartado? Vamos pegar o que o mercado colocou e vamos trabalhar em cima disso? Faça-me um favor, isso é um completo absurdo que demonstra de forma inequívoca que não existe responsabilidade fiscal no governo Lula. Essa palavra, essa expressão, né, responsabilidade fiscal, é uma piada de muito mau gosto na boca desse pessoal. Os números que o senhor Fernando Haddad apresentou são completamente irrealistas, não serão alcançados e principalmente demonstram de forma inequívoca que não existe qualquer tipo de responsabilização para o presidente da República caso esses números mentirosos não sejam alcançados, porque todo mundo sabe que eles não serão alcançados, e com as novas regras isso não vai dar em nada para o presidente da República, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!